Estamos de volta no 44º episódio do Deal Don't TV, toda segunda-feira, 19h30, no YouTube do Diário de São Paulo e também no Spotify. Hoje, um programa muito legal, assim, eu particularmente sou apaixonado por esse tema, né? O Bruno Thanos, um amigo de longa data, cara, especialista, advogado vamos chamar assim, na nova economia, né, Thanos? É isso aí, nova economia, inovação, tecnologia. Exatamente, cara. Eu sei que você teve uma passagem fora do Brasil, sua formação vem ali você estudou na Espanha. Estudei, cara. Que ano que foi? Cara, foi em 2005, dando alguns longos passos para trás. Eu me formei aqui em São Paulo, né? E sempre tive essa vontade de explorar um pouco o mundo. Terminei fazendo um percurso bastante longo até, de 5 anos e pouco, fora do Brasil, estudando. Consegui ganhar bolsas de estudo e tudo mais. E durante esses 5 anos, cara, eu fiz um doutorado na Universidade de Salamanca, na Espanha. Perfeito. Outro doutorado na Universidade de Trento, na Itália. Tá bom, galera, para vocês? E uma especialização na Alemanha. E tudo isso focado em nova economia. Né? Cara. Então, desde 2005, eu já me ocupo aí com esses temas relacionados a todo o universo de direito empresarial, com foco nessas especificidades de nova economia. Que baita insight que você teve em 2005. Foi, cara, foi. Isso foi meio ao acaso, porque eu sempre curti essa pegada multidisciplinar, né? Eu não queria me especializar em uma matéria estritamente jurídica. E eu sempre gostei de negócios e tentei sempre juntar essa minha, aptidão para os assuntos jurídicos a essa pegada de finanças e business, né? Em 2005, cara, a gente teve uma lei super importante aqui no Brasil publicada, que foi a Lei de Biossegurança. Então, biotech estava super em alta, na Europa também, toda a normativa europeia era de 2003. E aí, procurando ali um viés de pesquisa, e ainda que eu tenha feito doutorados, eu trouxe esse universo do doutorado para algo muito pragmático, muito prático, que é muito o que eu sou, né? E aí, pensando nisso, eu falei, putz, eu precisava encontrar uma linha de pesquisa que eu pudesse usar na prática, né? Que fosse algo, enfim, entre aspas, usável para o mundo real, né? Que não ficasse única e exclusivamente naquela mecânica acadêmica. Perfeito. E aí, eu lendo jornais e tudo mais, e me deparei com esse universo de biotech que estava super fervendo à época. O que seria biotech para a nossa audiência? Cara, biotecnologia, na verdade, é um processo muito antigo, né? Todo o processo ali, basicamente, intermediado por bactérias e tudo mais. Então, a gente tem várias aplicações, né? Desde as mais sofisticadas, como, por exemplo, a alteração de DNA, né? Por meio da engenharia genética. Aí a gente tem os organismos geneticamente modificados, transgênicos, que tem uma super aplicação na agricultura, né? O que a gente chama de biotech verde. Tem toda a pegada também da indústria farmacêutica. Então, enfim, existe ali uma tecnologia que é uma tecnologia, entre aspas, bastante antiga e que foi sendo aprimorado por meio da engenharia genética para a produção de coisas incríveis, né? E a regulação de tudo isso era muito recente, né? Então, tinha muita discussão jurídica relacionada a esse assunto. E eu me ocupei bastante de biotech à época. E depois fui estudando as outras techs e as outras problemáticas relacionadas à inovação. Né? Então, basicamente, trazendo aqui uma situação mais visual, eu sempre gostei e me ocupei muito de direito empresarial. Dentro disso, direito corporativo, societário e contratos, basicamente. Dentro disso, eu tenho uma especialização nas operações societárias, ou seja, M&A. E aí, dentro desse conceito, a gente coloca operações de venture capital, private equity e as vendas e compras de participação societárias, né? Até um pouquinho de mercado de capitais. Perfeito. Dentro disso, eu sempre gostei dessa especialidade com relação a um segmento da economia, né? E foi ali que eu me aproximei da nova economia, basicamente deals relacionados à inovação e tecnologia. E dentro disso, blockchain e cripto, que hoje é o assunto que eu me ocupo bastante, é um gosto que eu tenho pessoal, enfim, visto já tem um tempinho. E a gente no Brasil vive um momento muito interessante no segmento de ativos digitais, né? Alternativos.
E basicamente a gente tem uma lei fundamental, que é o marco do Marco Legal dos Criptoativos de 22, né, 2022 aqui no Brasil, que trouxe ali uma coluna vertebral para o nosso framework regulatório. Perfeito. E em novembro de 25 a gente teve uma série de instruções normativas do Banco Central do Brasil, regulando de forma mais específica todo esse universo das exchanges, né, que trabalham com cripto e etc, etc, etc. Então, a gente teve ali um push regulatório super interessante por meio do Bacen. Tá. Basicamente, a gente passa hoje por um período de afinamento desse framework regulatório, né? Uma série de consultas públicas do Banco Central, enfim, uma perspectiva de ajuste dessas normas deveria acontecer aí ao longo desse ano também. E isso movimentou muito o mercado. Brunão, e a gente vive um momento de transformação. A economia, a nova economia, ela vem impactando muito a economia, né, brasileira. Os criptoativos também. Muito se fala em blockchain, mas muitas pessoas não sabem que se trata de uma tecnologia de proteção. Como que essa ligação do blockchain, do criptoativo hoje, como que elas trabalham em conjunto? É uma tecnologia, Marauê, que de fato ela é complexa, não é? Não é simples de ser compreendida. É uma tecnologia que vem se aprimorando cada vez mais, né? Então, trazendo ali para o Bitcoin, né, que talvez seja o nosso principal ponto de referência. E aí a gente está falando de 2008, quando nasce o Bitcoin, praticamente. O Bitcoin ele já traz esse conceito, não é? Ele já nasce. O Bitcoin, na verdade, é o nome da blockchain, né? Que é a plataforma por meio do qual o Bitcoin, entre aspas, nasce. Não é? Entendi. E no caso do Bitcoin, o nome do token, não é? Do criptoativo original da blockchain Bitcoin também se chama Bitcoin. Não é? Diferente, por exemplo, na plataforma Ethereum. Né, que a Ethereum é o nome da plataforma, Boa. É a blockchain, e o cripto, né, o token, a moeda que circula nessa plataforma é o Ether. Né? Popularmente o pessoal termina chamando de Ethereum também, mas enfim, são duas coisas diferentes. Então, basicamente, a blockchain é a plataforma e o token, o criptoativo, e nesse caso a moeda, é o elemento que circula por meio dessa plataforma, desse grande livro razão. Não é? As mudanças na legislação, primeiro eu gostaria de saber a sua visão. A justiça brasileira, a legislação brasileira, ela está preparada para nova economia? Ela vem se adaptando? Como é que você enxerga? Eu sei que é aí que entra um especialista. No caso você, esse cara manja de nova economia. Você que é empreendedor, como é que você enxerga hoje essa realidade brasileira? Ótima pergunta. E esse é um ponto bem interessante, Marauê, porque quem trabalha com direito e nova economia sofre muito dessa angústia, não é? Porque nova economia é algo muito dinâmico. Não é? A gente está falando aqui de tecnologia, de inovação, e naturalmente tudo isso caminha muito mais rápido do que o processo legislativo. Perfeito. Tá? Natural que seja assim. Eu vejo um esforço muito grande, principalmente do Banco Central do Brasil, em correr atrás, não é? De alguma forma, tentar ali uma postura legislativa, não é? Uma postura regulatória, mais precisamente, que tende a acomodar e tentar não atrapalhar. Não é? Então, a gente tem ali uma série de elementos, principalmente considerando esse PEC regulatório recente do Bacen sobre cripto e até as consultas públicas que foram realizadas, eu acompanhei tudo isso muito de perto. Então, enfim, existe um esforço do regulador em regular da melhor forma possível. Claro que existem arestas, existem talvez alguns excessos, né? E vejo também, ainda considerando esses excessos e essas arestas, uma disposição do regulador em aparar essas arestas, né? O que eu acho que é muito interessante. Afinal de contas, é um universo novo, né? Está em maturação. É novo, é dinâmico, é complexo. A gente está falando de uma tecnologia de fato muito complexa e de difícil compreensão, né?
com uma série de filigranas técnicas que de fato são importantes. Então, enfim, eu vejo que a gente tem uma regulação e a nossa regulação segue ali a linha do framework regulatório europeu, né, que é bastante, entre aspas, estável. Então, eu vejo assim que a nossa regulação ela tende a ser uma regulação interessante, né? Eu acho que ela cria ali, ela de alguma forma cobre um gap que existia, né? De fato, a gente tem movimentos que são movimentos de acomodação de mercado, no sentido que a regulação vem para também eliminar alguns players que, por um motivo ou por outro, não conseguem alcançar esse patamar de exigência regulatória que agora passa a existir no Brasil. Perfeito. Né? Então, a gente tem ali até movimentos bem interessantes de M&As, não é? Ou seja, players que não conseguem de forma autônoma segurar essa carga regulatória e, portanto, precisam se combinar com outros players. Não é? Tá. Então, enfim, eu vejo que é um movimento saudável, necessário. Eu acho que, de alguma forma, isso só empurra o mercado para frente, isso traz segurança, isso traz, enfim, visibilidade para a tecnologia. E acho que é um movimento natural, Marauê. Eu acho que, assim, o Brasil precisava, de alguma forma, trazer essa regulação para a nossa realidade, né? Para que o mercado pudesse se desenvolver. Eu sei que está em tamanho crescimento os criptoativos e eu percebo também uma certa resistência em algumas pessoas perante a esses investimentos. Esses avanços do Bacen tá dando mais consistência e mais segurança para esses investidores? Sim, sim. Existem uma série de requisitos e de mecânicas e de estruturas, inclusive de governança corporativa, capital mínimo, enfim, algumas mudanças substanciais em como essas exchanges, por exemplo, operam, tá? E isso sim traz mais segurança, não é? De fato, além de ser uma tecnologia muito complexa, quando a gente pensa em mercado, né, quando a gente pensa em cripto, existe uma volatilidade de fato muito grande. Não é? Existem moedas que são mais apoiadas em uma narrativa mais consistente, existem moedas que são apoiadas única e exclusivamente em especulação, não é? Mas sim, eu acho que a regulação ela traz uma série de elementos que deveriam deixar o mercado mais saudável, não é? De fato, nós tivemos alguns exemplos ruins, não é? De algumas corretoras que quebraram, grana de gente que desapareceu, e isso de fato deixa ali um gosto amargo para quem principalmente não tem muita afinidade com esse mercado. Perfeito. E a regulação, ela traz sim uma série de mecanismos de segurança, tanto preliminares como mecanismos ali, enfim, de controle que trazem mais segurança para o mercado. Uma pessoa que deseja investir ou começar a investir, quais seriam as principais dicas que você daria para ele pegar um norte? Legal. Ou quanto mínimo de... Não tem mínimo. Não tem mínimo. A gente consegue investir com muito pouco. Tá. O jeito mais fácil de se investir é por meio de uma corretora. Existem grandes corretoras já operando no Brasil. Tá. E existe também o que nós chamamos de finanças descentralizadas, que é um segmento, entre aspas, é uma esfera do mercado cripto, que, na verdade, talvez seja a esfera mais original, mais raiz desse mercado, mas talvez a mais complexa e a mais difícil de ser operada, principalmente por uma pessoa leiga. Aí a gente já está falando das cold wallets, enfim, das operações de finanças descentralizadas, os DeFis. Mas é mais complexo, é mais difícil de entender, pode causar mais desconforto, enfim, eu sugiro para quem não tem muita afinidade com o mercado, começar por meio de uma corretora. Por meio de uma corretora. Exato. Que é a maneira mais segura. Exato. Bom, falamos bastante de criptoativos, a gente sabe que você é um dos advogados mais renomados aí com relação ao Venture Capital também, né? Uhum. Processos de M&A, para quem não sabe, são processos de fusões e aquisições. Eu
como também trabalho no Venture Capital, eu percebo um dos maiores gargalos dos negócios são empreendedores que enxergam o jurídico como custo e não como investimento. Pois bem, qual conselho você daria para empreendedores que buscam M&A? E quais são as principais fragilidades que você encontra em empresários que também prospectam esse tipo de operação? Legal, eu acho que esse ponto é muito interessante e eu sinto, Marauê, um amadurecimento no mercado brasileiro com relação a essa filosofia. Eu acho que todo movimento, ele nasce também de um contramovimento. Então, eu acho que muita gente entendia que o jurídico era um custo, muita gente quebrou a cara e aí viu que essa conta sai mais cara, não é? Então, eu acho que agora a gente vive um movimento onde os empreendedores, os empresários, enfim, principalmente quando a gente fala aqui de segmento de startups e tudo mais, early stage principalmente, né, o pessoal que está lá no comecinho da jornada, já começa a ter preocupações com aspectos jurídicos essenciais e relevantes, como, por exemplo, ter um acordo de sócios, não é? Regulando ali direitos e obrigações entre sócios. Perfeito. Propriedade intelectual. Né? Então, enfim, eu acho que assim, eu uso uma frase que eu nunca quero ser mais real que a realeza. Né? Então, eu acho que a gente não pode pesar muito a mão também no jurídico, porque senão a gente quebra o negócio ou inviabiliza o negócio. Mas eu acho que existem elementos essenciais que eles são super saudáveis, não é? Tanto para a vida do empreendedor, dali para frente, ao longo daquela jornada, como, evidentemente, para a vida do investidor, não é? Que olha para aquele ativo e, de alguma forma, precisa ter um mínimo de conforto de que aquilo para de pé, de que aquele negócio, enfim, minimamente está protegido do ponto de vista jurídico, de que existe ali uma harmonia de governança corporativa entre os sócios e a sociedade. Então, enfim, eu acho que tudo isso, né, o jurídico, no fim do dia, hoje, ele é muito mais compreendido como um agregador de valor, não é? E eu acho que essa agregação de valor, ela é de grana mesmo, também, não é? Então, a gente melhora a valuation, por exemplo, né? Tendo uma estrutura mínima jurídica que proteja ali os sócios e a sociedade. Não é? Então, enfim, eu hoje entendo que a grande maioria dos empreendedores, ainda os tickets menores, né? Ainda que com tickets menores, tem já uma preocupação com o jurídico e uma preocupação legítima e não enxergam mais o jurídico como um custo desnecessário. Aliás, a sua profissão eu admiro bastante. Eu sempre falo que se eu tivesse hoje 17, 18 anos, eu teria olhos para o direito. Coisa que eu com 17, 18, eu acho que eu entendo que o advogado, muitas oportunidades de negócio passam na frente. E legal. Se você tiver uma certa habilidade, primeiro que você aprende muito, porque você sempre... Não existe advogado sem business, ou business sem uma questão jurídica, né? E aí você consegue transitar no universo, conhecer pessoas, se relacionar com histórias e vai te dando uma bagagem, né, para fazer as melhores escolhas como negócio também. Super. E aí, Mara, eu acho que você levantou um ponto legal. Primeiro que eu acho que você tomou o caminho certo, né? Ainda bem que você não fez direito, que você sofre menos. A tua vida é muito melhor que a minha. E eu acho que o advogado, né? E eu termino usando até pouco essa expressão advogado, eu até prefiro assessor jurídico. Porque eu acho que a figura do advogado, ela termina trazendo... aquele, entre aspas, ranço, né, do advogado do passado, né, aquela pessoa prolixa, aquela pessoa que procura muito problema, né, para cada solução ela traz 10 problemas e para por ali. E eu acho que hoje o assessor jurídico, principalmente no nosso segmento, né, de M&A, empresarial, enfim, corporativo, ele tem muito mais a cabeça de um cara de finanças, de fazedor de negócio, né? Então, e isso me chama muito a atenção, né? Eu acho que essa multidisciplinariedade da minha área de atuação me encanta também. Eu acho que é muito legal, né? Você está plugado ali nos movimentos de, enfim, investimentos, compras, governança corporativa. De alguma forma você está ali junto com o pessoal criando coisas. Então, eu acho que hoje o assessor jurídico ele tem muito mais também um viés de assessor de negócios, né?
e até mesmo do próprio business, não é? Porque o meu jeito de fazer as coisas é de fato, entender muito o negócio do meu cliente, né? Como eu sou muito apaixonado pelo segmento no qual eu termino atuando mais, né? Que é nova economia, eu termino entendendo muito também do business dos meus clientes. E você vira ali um cara que está pensando junto, não só no jurídico, não é? Mas também com relação a outros aspectos do negócio, finanças. E aí, depois disso, tem toda a parafernália, né, de contatos e de alguma forma, esse ecossistema que vai se retroalimentando, Até que eu a acho muito questão legal. comercial, né? Super. Ela super. nasce naturalmente, né? Nasce naturalmente e, dependendo da situação, você vira ali também um fazedor de negócio, né? Você vira um balcão de conexões e de negócios, né? O que eu acho que é muito legal. Aliás, o seu escritório top, tá lindo, legal, hein, né? cara? Ficou Parabéns. maravilhoso, super obrigado. Quer falar um pouquinho dele aqui para os Falo nossos sim. audiência? O Andrade Maia Advogados. Bom, eu trabalhei a vida inteira num escritório muito grande, muito famoso em M&A, depois tive a minha própria boutique de direito corporativo com foco em nova economia, e essa boutique foi incorporada pelo Andrade Maia Advogados, que é um escritório que nasce no Sul, este ano faz 30 anos, e aí o escritório tem presença em São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Salvador. E a nossa sede de São Paulo realmente ficou maravilhosa, né? A gente está com um escritório Estive super... lá, muito top. E para quem quiser seguir, @Bruno Thanos. Bruno Thanos. E LinkedIn também. Eu acho que Instagram é bruno.thanos, viu, Maraué? Tá, mas vai achar. Vai achar, só colocar Bruno Thanos ali que acha. Boa. Ou Bruno Thanos também, pode falar do jeito que quiser. E LinkedIn também, enfim. Cara, gosto muito de trocar ideias, gosto muito de falar com pessoas, eu dou aula também. Já foi um sommelier de vinho, não sei que fase que você tá agora. Cara, gosto bastante de vinho, estudo bastante vinho também. Acompanho você nas redes sociais, os rótulos do cara não é brincadeira não, viu? Cara, e esse é um outro negócio muito bacana, né? Porque o vinho, ele traz também essa pegada de multidisciplinariedade, né? Então, você aprende muito sobre negócio, você aprende muito sobre botânica, meteorologia, história, arte, países, cultura, química, então viagens, né, turismo, então, cara, é um negócio muito bacana, é um universo legal de ser explorado. E é interessante, o paladar, ele amadurece junto com os nossos cabelos brancos, assim, vai dando uma... Cara, o paladar vai aumentando, o bolso vai esvaziando, né, cara? Conforme a gente vai afinando o paladar, o bolso vai esvaziando. Falando um pouquinho de Venture Capital, de modo geral, eu sei que você já teve muito contato com startups, já participou de muitos contratos de idealização, de M&As. A gente sabe que a gente vive um momento no país não tão favorável economicamente para investimentos alternativos, de risco, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que é inevitável a continuação e o crescimento do Venture Capital, das startups, dos startupeiros. É um mercado ainda em crescimento, mas passou por um momento de maturidade, né? Como é que você está enxergando o Venture Capital no Brasil? Bom, o mercado de VC no Brasil, ele vem amadurecendo, né? Eu acho que todo mundo vem crescendo com isso. Eu acho que tanto o empreendedor, né, ele vem trazendo o próprio negócio para uma realidade muito mais prática e palatável e palpável, né? Acho que a gente sai daquele mundo de... vender ideias em PowerPoint? De vender ideia em PowerPoint, de queimar caixa a qualquer custo. Então, a gente traz, eu acho que o mundo, né, da inovação muito mais ali para um viés de economia real mesmo, né? Ou seja, de números, né? Que eu acho que isso fez com que todo mundo amadurecesse bastante. Vejo que também as gestoras, não é, de VC amadureceram as teses, não é? Verdade. De algum modo passaram a exigir mais, né, dos números e também, enfim, flexibilizar mais alguns conceitos, né? Então, eu acho que antes o VC tinha uma pegada muito mais agressiva e hoje o VC ele tem uma pegada muito mais colaborativa com relação ao empreendedor, né? Então, acho que é um movimento que vem amadurecendo, ele vem melhorando.
Ponto relevante é a economia, né? Então, principalmente taxa de juros. Quando a gente olha a taxa de juros alta, a gente sente que, de fato, o mercado entra ali numa desaceleração importante. E isso a gente vem sofrendo ao longo desses últimos anos, né? Porque, de fato, fica muito complexo você segurar uma tese de investimento, tirando dinheiro de 15% do banco e jogando dinheiro ali no risco. Não faz muito sentido, né? Então, Um tanto quanto incoerente. Exatamente. Existem movimentos que são movimentos necessários, né? Alguns follow-ons e etc, etc. Alguns movimentos ali que são movimentos pontuais, mas, de fato, eu acho que o mercado de VC no Brasil, ele vem, por um lado, amadurecendo, por outro, ele vem sofrendo bastante em virtude do nosso contexto político-econômico. O que tem me chamado a atenção, dentro dessas condições que você acabou de pontuar, é o corporate, né? Corporate e mesmo oportunidades de menores de M&A. Super. Porque antes o M&A eram para grandes faturamentos. Eu estou vendo movimentos de M&As com empresas médias também. Super. O middle... Faz sentido? Total. O middle market, ele vem super aquecido, né? Eu acho que são os deals talvez mais interessantes que nós temos hoje no Brasil. E essa parte de corporate venture capital que você levantou, Marauê, também é muito interessante, não é? Porque as grandes corporações criaram esse braço de inovação, não é? Porque às vezes é muito mais fácil você comprar tecnologia do que desenvolver internamente, é muito mais fácil, mais barato, mais rápido, não é? Então esses braços de CVC, eles vêm crescendo bastante e são operações super interessantes, né? São super, até do ponto de vista jurídico, eu escrevi até um artigo sobre esses M&As, que eu chamei de M&As venturizados, né? Que tem uma pegada ali, enfim, é uma tese misturada ali de um M&A tradicional junto com uma tese de venture capital. Então, enfim, são operações que do ponto de vista jurídico também são super interessantes, com arranjos super inovadores, né? Os arranjos de earn-out e tudo mais. Então, até do ponto de vista jurídico, é uma operação muito peculiar, muito particular e que, de fato, exige um tecnicismo jurídico ali específico, né? Empreendedor, muitas vezes você está correndo atrás do dinheiro, do cheque, mas reflita qual indústria, qual empresa teria olhos para o seu negócio e por quê, né? É isso aí. Não é verdade? É um grande casamento, né? Então, eu acho que, tanto com relação aos investimentos de VC, né? Eu acho que você escolher um fundo, né? Uma gestora, mais precisamente, que tenha afinidade com o teu negócio, com a tua jornada, com o teu percurso, assim como também uma sociedade que venha comprar ou, enfim, de alguma forma, adquirir uma participação majoritária. A assessoria jurídica também é isso. Pois é, cara, eu acho que essa... E isso é muito interessante, Marauê, porque essa sensibilidade só tem quem opera muito forte nesse mercado. É verdade. Né? Então, não adianta você pegar um cara de M&A tradicional e colocar ele para pensar dessa forma, não é? Porque ele não vai pensar dessa forma, ele não vai ter essa afinidade, ele não vai ter essa sensibilidade. Os documentos jurídicos são totalmente diferentes, as cláusulas são super peculiares, não é? A gente importa muita coisa do direito norte-americano, inclusive da prática norte-americana. Então, enfim, é um tipo de direito bastante específico. Tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista de negócio, né? Como do ponto de vista negocial, inclusive. A gente negocia de um jeito diferente. E você vai talvez abrir o olho do empreendedor para uma oportunidade que ele não tinha visto. Sem dúvida. Achando que só ia resolver uma questão contratual. Sem dúvida. Eu acho que esse é o valor agregado que também a gente consegue entregar. Eu queria falar de um último tema que está em evidência no Brasil. Eu não sei muito bem a pronúncia, eu até vou no... Gambling, que são as bets também. Como é que você está enxergando esse boom? Você tem participado de alguns cases? Conta um pouquinho para a gente desse universo. Legal. Esse universo de games e gambling é um universo bem interessante também. Ele vem crescendo no Brasil. Existe um framework regulatório brasileiro já estruturado, né, para, de alguma forma, acomodar ali as questões principais. É um mercado que vem crescendo bastante. É um mercado que ainda tem também um certo pedaço de incompreensão, né? Então, é um mercado que ainda precisa ser melhor assimilado. Né?
Sim, eu acho que sim, de alguma forma sim, mas é um mercado que, por exemplo, se a gente falar de gambling na Inglaterra, é como se falasse de absolutamente qualquer tipo de negócio, né? É mais um segmento e só isso, né? Claro que, enfim, a gente tem os excessos e a gente tem ali as particularidades, principalmente considerando... A estrutura social. Exatamente, e eu acho que isso sim é relevante, né? Mas eu acho que ainda é um mercado muito incompreendido, né? Eu acho que é um mercado que ele vem crescendo e como todo mercado a gente tem de tudo, né? A gente tem players super sérios, ótimos, e tem gente que não é séria, né? Mas eu acho que é um mercado que sim, vem crescendo e merece atenção. E merece também ser melhor compreendido. O e-sport entra nesse universo? O e-sport, jogos, além do bet, quais negócios contemplam o gambling? O gambling seria mais a parte de apostas. Apostas. Né? Exato, exatamente. Tá. E depois também a gente tem toda a parte de games, não é? E-sports também, enfim, dependendo do que a gente estiver falando também, entraria nesse conceito. Mas sim... Que não deixa de ser nova economia. Absolutamente. Nova economia, tecnologia, inovação... é um segmento que ele não é... acho que a gente acha que ele é muito recente e novo no Brasil, talvez não seja tanto, mas eu acho que o que a gente precisa de fato é esse education de mercado, né? E isso acho que vale para tudo, né? Acho que vale para gambling, acho que vale para cripto, eu acho que a gente ainda tem ali alguns sustos de passado, né? Que precisam ser melhores, enfim, melhor trabalhados, compreendidos e são segmentos que, enfim, eles existem e como eu disse, né, acho que tem gente boa e tem gente ruim, como todo segmento. Muito bom. Brunão, brigadaço pela presença. Maravilha. Cara, baita prazer. A gente tem alguns assuntos pela frente ainda. Isso aí. E eu sempre tive o desejo de trabalhar com você e eu tenho pouca dúvida que o nosso momento está chegando. É isso aí, estamos juntos. Que mensagem você gostaria de deixar aí para os empreendedores, para a nossa audiência? Eu acho que muita força nesse ano, eu acho que é um ano complexo, mas eu acho que resiliência, né, eu acho que é a principal palavra, energia e não dá para perder o sorriso do rosto. Né? E vamos que vamos. Vamos que vamos. Esse foi o 44º episódio com Bruno Tanus. Segue a gente lá, se inscreve. Vem com a gente.